Luz com comprimento de onda de 612 nanômetros no vácuo percorre 1,57 picômetros em um meio com índice de refração de 1,51. Determine, letra A, o comprimento de onda no meio, letra B, o comprimento do caminho óptico e letra C, a diferença de fase após se mover essa distância com relação à luz, percorrendo a mesma distância no vácuo. Bom, nesse nosso problema, a gente tem então que calcular o comprimento de onda da luz no meio. Por que isso? Porque a gente tem a nossa expressão da velocidade de propagação de uma onda no meio, e se for no vácuo, é diferente. O que muda quando a luz muda de meio é o comprimento de onda, a frequência e a grandeza que se mantém constante. Então a luz, por exemplo, se eu coloco um objeto azul dentro da água transparente, o objeto continua sendo azul. Então mesmo a luz mudando de meio, ela não muda a frequência, que é a responsável pela cor. Então a gente tem a frequência, a gente tem se mantendo constante, e aí quando a luz mudar de meio, vai mudar o comprimento de onda, uma vez que muda a velocidade. Bom, nesse caso, isolando o valor da frequência, a gente tem então que o comprimento de onda no meio é igual a velocidade da luz no meio dividido pela velocidade da luz no vácuo vezes o comprimento de onda da luz no vácuo. Ok? Bom, só que esse termo nosso aqui é o inverso do índice de refração. O índice de refração, a gente já calculou ele, que vale o valor do comprimento de onda, da velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Então, o comprimento de onda no meio vai ser igual ao comprimento de onda na luz no vácuo dividido pelo índice de refração. Substituindo os valores que a gente tem no problema, a gente vê que o comprimento de onda da luz no meio vai ser de 405 nanômetros. Essa é a letra A. A letra B pergunta qual é o comprimento do caminho óptico. Bom, o comprimento do caminho óptico é a soma do produto do comprimento do caminho geométrico de cada segmento pelo índice de refração daquele meio. Essa é a explicação do livro. O que quer dizer isso? Você vai medir o caminho que a luz fez dentro do meio e vai multiplicar pelo índice de refração. Se eu tiver vários meios diferentes, então para cada trecho eu multiplico o comprimento do caminho vezes o índice de refração. Como nesse caso eu só vou considerar uma pequena faixa, né, de 1,57 picômetros, então o comprimento óptico é igual ao comprimento geométrico vezes o índice de refração. Então, o comprimento óptico vai ser igual a 2,37 picômetros. O picômetro é um valor muito pequeno. Tipo, é praticamente impossível você fazer um meio com essa espessura. Picômetro é 10 a menos 12, é menor que um átomo. Então, muito provavelmente, o livro errou na hora de fazer um erro de digitação. Em vez de picômetro, muito provavelmente ele quis dizer micrômetro, ok? Mas vamos calcular a letra C usando o picômetro para vocês verem o porquê que provavelmente é um erro de digitação. Nesse nosso problema, na letra C, eu tenho que calcular a diferença de fase em relação após mover essa distância. Como o comprimento de onda é de 612 nanômetros, se mover ao longo de de 1,57 picômetros, a diferença vai ser desprezível. Só para você ter uma ideia, quando eu calculei, o resultado
deu 0,000435 graus. Ou seja, 4 décimos de milésimo de um átomo, de um grau. Isso é uma diferença muito pequena de fase, mas muito pequena. Então, provavelmente esse nosso problema era para utilizar micrômetro nesse comprimento. Essa faixa, né? Esse 1,57 picômetros. Então vamos calcular nesse momento como se fossem micrômetros. Então, a gente vai calcular primeiro quantos comprimentos de onda cabe naquele meio, nesse 1,57. Então vamos lá. Ele vai atravessar uma distância de 1,57 micrômetros. Certo? Bom, o índice de refração, o número de ondas que cabe, então, no meio, vai ser igual ao comprimento dessa faixa, dividido pelo comprimento de onda. Bom, então, fazendo 1,57 vezes 10 elevado a menos 6 por 6,62 vezes 10 a menos 7, a gente vai descobrir então que no vácuo, a luz andando 1,57 picômetros, caberiam 2,37 comprimentos de onda. Certo? Bom, isso aqui no vácuo. Já no meio, esse índice vai ser de 1,57 vezes 10 a menos 6, dividido por 405, 4,05 vezes 10 a menos 7, o que vai me dar uma resposta de 3,87 comprimentos de onda. Então percebam que a luz andando no vácuo caberiam nesse 1,57 micrômetros, caberiam 2,37 comprimentos de onda inteiros, ou seja, 2 comprimentos de onda mais 0,37. Já no meio, caberiam 3,87 comprimentos de onda inteiros, ou seja, existe uma diferença do vácuo para o meio, dá uma diferença de 1,5 comprimentos de onda, ou seja, uma diferença de fase de 180 graus. De um comprimento de onda inteiro, o que anula essa diferença de fase, mais meio comprimento de onda, ou seja, uma diferença de fase de 180 graus, ou π radianos. Então vamos lá. A gente não resolveu usando picômetros, conforme foi dado no exercício. A gente resolveu usando micrômetros. Com picômetros, o resultado seria muito, muito, muito pequeno. Então, seria desprezível.